Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 19 de novembro, estamos aqui na Igreja da Colheita, celebrando o 18º ano em que nós estamos constituídos como Igreja da Colheita, aqui no estado do Maranhão, e celebrando um café da manhã, agora, a partir das 8h30, comemorando essa data tão preciosa, e você é nosso convidado, dá tempo de você ainda sair daí, sintonize seu rádio e venha a caminho dessa celebração. É uma data tão importante para nós hoje, agora às 8h30 da manhã, no nosso café, uma celebração de comunhão maravilhosa, e à noite, no nosso encontro noturno, estaremos também celebrando e lembrando dos nossos primeiros passos aqui dentro da ilha de São Luís, expandindo o Evangelho, cooperando com a igreja que aqui já estava quando nós chegamos. E essa é a nossa tarefa, cooperar com a igreja que aqui está muito antes de nós, né? E é uma alegria nesse domingo, marcado para a nossa celebração de 18 anos de existência aqui na ilha de São Luís. Quero saudar a todos com paz, uma alegria estar nesse domingo pela manhã, compartilhando o texto bíblico, tendo essa comunhão maravilhosa. Eu estou aqui com meu querido amigo João Silveira, pastor amado. Muito bom dia, pastor João. Bom dia, meu querido bispo, bom dia, companheiros de equipe, bom dia a você que está do outro lado, participando conosco. Bom dia ao pastor Roberto, que não perde um café com o bispo. Então, pastor Roberto, nosso bom dia para você. E hoje estamos palpitantes, cheios de alegria e de expectativa do que o programa vai acontecer. Exatamente. Querida Loide, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, meu bispo, bom dia, pastor João. Ainda estou me recuperando ainda daquela enfermidade vocal, né? Aos pouquinhos a gente chega lá. Sim, ideal. Vamos chegando. Bom dia para você. E olha, hoje eu quero parabenizar a Igreja da Colheita por todos esses anos aqui na cidade de São Luís, parabenizar o bispo Renato Chaves, viu, meu bispo, por todo esse tempo de ensinamentos, de estar conosco, por ter segurado a nossa mão, viu? E estamos obrigado, aqui querida, por ter segurado a nossa mão, e nós estamos muito felizes aqui na Igreja da Colheita, onde nós estamos aqui prestando essa adoração ao Senhor, né? Adorando ao Senhor com nossa mente, com nosso corpo, com todo o nosso ser. Muito obrigada. Sem ele estaríamos perdidos, né, Loide? É isso mesmo. Verdade. E é uma data muito importante para mim, porque são 18 anos da minha vida dedicados à pregação do Evangelho, ao ensino. Eu diria que mais ao ensino da palavra do que pregação propriamente dita, né? Eu tenho me dedicado ao ensino anos a fio, estudando, pesquisando, refletindo, construindo, desconstruindo, para chegar a um ponto de equilíbrio e compartilhar as palavras de Jesus. Me interessa muito. Nós somos discípulos de Jesus e suas palavras dão sentido, significam, deixam signos de vida para nós. Então, eu tenho me empenhado muito, e principalmente esses últimos anos, esses últimos 20 anos, eu estou debruçado sobre o Evangelho, de maneira que eu tenho procurado pensar pelo Evangelho, sentir pelo Evangelho, enxergar pelo Evangelho, e isso tem melhorado assim, grandemente a qualidade de vida que eu vivo hoje, né? Não estou falando exatamente das questões monetárias, mas da questão da existência, né? Existir em Cristo é viver. Existir fora de Cristo é só existir, né? Porque a gente encontra o sentido da vida nele, que se diz, eu sou a vida, né?
Encontrar-me com Jesus, encontrar-me com o Evangelho é um banquete diariamente que eu tenho bem diante dos meus olhos. Eu tenho lido muitos livros nos últimos 40 anos. Eu passei a ler muito nos últimos 40 anos. Agora, minha leitura diária e meu livro de cabeceira sempre foi a Escritura. Tenho me debruçado sobre ela com muito interesse de compreender os intentos mais profundos de Deus, não é? Então, fazer teologia é fazer reflexão teológica, é refletir e refletir, para que a gente possa amadurecer e crescer. Porque eu aprendi na hermenêutica bíblica que não é o que está escrito que me interessa, mas o que quer dizer aquilo que está escrito. Isso me interessa, porque nós temos na Bíblia linguagens variadas, né? Muitas linguagens. E, às vezes, o que está escrito não quer dizer exatamente aquilo que se propõe o texto. E se eu não estiver sensível para compreender, eu posso cometer terríveis equívocos, verdadeiros borrões teológicos, por não refletir devidamente sobre o texto que está escrito, não é? Por exemplo, arranca o teu olho se ele te faz pecar, arranca o teu olho. Corta a tua mão. Jesus não está falando sobre o globo ocular. O globo ocular, ele só é um captador de imagens. A minha visão, ela está no meu interior, não no meu globo ocular. Então, Jesus está dizendo para arrancar o globo ocular, para cortar a mão. Sim, há um olho que tem que ser cortado, há uma mão que tem que ser cortada, mas que não faz parte da anatomia do meu corpo. Faz parte de outras questões da minha vida, mal resolvidas, né? No meu interior. Atitudes interiores. Sim, atitudes, formações, pensamentos, hábitos, elaborações que não fazem parte do contexto do Evangelho e da vida saudável, né? Então, às vezes eu estou pensando coisas que não são saudáveis, João, estão dentro de mim. Estou vendo coisas que não preciso ver, que não interessa ver, que não devo ver. Preciso sair dali, tirar a minha visão, arrancar de dentro de mim esse olhar, esse sentimento, essa atitude de fazer. Olha, Jesus tem um texto que ele diz assim: toda árvore que meu pai não plantou, seja arrancada até a raiz, né? Então, há árvores crescendo dentro de nós. Eu estava lendo o texto de Hebreus 12, domingo passado, quando o escritor aos Hebreus fala sobre a raiz de amargura, que não só contamina quem desenvolve essas raízes, mas todos que estão ao redor de quem tem essa raiz crescendo se veem mal. Essa metáfora da raiz de amargura é uma metáfora da existência humana. Se eu tiver amargo, né, se eu tiver triste em demasia, sofrimento em demasia, isso começa a manifestar na minha vida e na vida de quem está ao meu redor, porque é impossível não contaminar todo mundo, com essa questão de uma raiz que cresce dentro de mim, que não foi plantada por Deus, é claro, né? Falar em raiz, recentemente foi publicado um artigo científico que as plantas se comunicam pela raiz. Sim, interessantíssimo. As raízes das plantas, elas influenciam nas outras que estão em volta. Sim, aviso de pragas que estão chegando. Eu percebo isso lá na nossa região, lá na nossa chácara. Há uma árvore chamada criviri. Ele é frondoso, lindo, é uma fruta bem, bem vermelha, coisa mais gostosa. Mas ele não pode viver só. Árvore grande, bem grande, da peça de madeira boa para construção. Mas ele não consegue viver só. A hora que limpa as árvores em volta dele, ele morre. Olha que interessante. Ele morre. Então, daí entender-se o artigo científico. As plantas, as raízes influenciam
avisam, se comunicam, até se ajudam na captação de água para o florescer da planta. Então, quando você fala em raiz, essa raiz de amargura contamina realmente os que estão por perto. Talvez seja por isso que o escritor fala de raiz. Não fala de folha de amargura, de caldo de amargura, fala de raiz. Sim. Porque está lá embaixo, no invisível, a contaminação ou a participação de outros na tua vida. Verdade, João, verdade. Boa fala. É isso Mas mesmo. eu quero falar aqui um pouco também, me desculpa aí, Lúdia, quando o bispo Renato diz Perfeito, assim, pastor, eu tenho me dedicado a ensinar, e a gente vem a pergunta, mas Jesus não mandou, não foi pregar? A gente pode parar bem aí e ficar, mas que sentido tem? Lá adiante você vai ler, onde ele diz, e ele deu uns a mestres, a ensinadores, entendeu? A pregadores, a profetas. Então, cada um ele designa para fazer a tarefa que é cabível. Estes 18 anos que estamos juntos, não que eu tenha perdido tempo na minha vida, no viver cristão, mas 18 anos que estamos juntos, e especialmente dentro deste programa, lendo, relendo, repassando, entendendo, tentando entender o que significa, o porquê disso, porque a gente está miúde aqui, palavra por palavra, né? Verso por verso, parágrafo por parágrafo. Isso nos dá um entendimento muito maior do que ler apenas a Bíblia como devocional ou apenas como obrigação religiosa. Né? Sim. João, você vê lá em Atos capítulo 28, nos últimos versículos do capítulo 28, Paulo diz, lá preso em Roma, né? Ele diz que com toda liberdade, sem nenhum impedimento, ele pregava o reino e ensinava sobre Jesus. Né? Então, assim, querigma, que é proclamação, e didaquê, que é ensino. São as duas palavras que aparecem ali, né? Ele diz, proclamando o evangelho do reino e ensinando acerca de Jesus. Duas coisas ele fazia. São duas coisas que cabem ao evangelho. A proclamação do evangelho do reino e o ensino sobre Jesus. São duas coisas, não são bem distintas, se misturam um pouco aqui e ali, mas são duas atividades propostas para quem prega, anuncia e ensina o evangelho, não? Proclamar e ensinar. Isso acho que a gente tem feito largamente. Não? Proclamar sem ensinar pode formar muitos indoutos. Eu creio que a proclamação precisa vir, se não está no mesmo indivíduo, como estava em Paulo, porque Paulo era uma sumidade, Paulo era poliglota, Paulo era o cara, né? Se não está no mesmo indivíduo, mas que haja na sua igreja, haja na sua denominação, haja na sua agremiação religiosa, os que pregam, os que ensinam também. Né? Sim, sim. João, ensinar nasce da palavra signo. Signo, marca, registro. Ensignar é deixar um signo nos alunos, nos que nos ouvem, é deixar uma marca. Então, assim, ensignar é uma tarefa desafiadora. Verdade. Porque a gente não deixa sombras, a gente deixa marcas na vida das pessoas, de forma que nunca mais elas vão pensar da mesma forma a partir do signo que é colocado na vida deles, né? É por isso que, assim, um falso ensigno deixa marca profunda, talvez para o resto da vida, porque toda vez que você for tocar num texto, você vai tocar segundo esse signo equivocado que está dentro de você. Consertar isso é um desafio. Quantas vezes a gente está lendo, por exemplo, um texto bíblico, mas já tem uma marca dentro de nós, e nós vamos ler, desconstruir isso. Para reconstruir é um desafio muito grande, tem que ter paciência. Quem ensigna tem que ter paciência. Não? Isso são marcas, agora você falou de ponto muito contundentes, marcas que nos foi implantada pela cultura religiosa, que nos foi implantada pelo meio que vivemos, e ficaram como marcas. Quando se diz atire a primeira pedra,
ficou a marca. Quando o texto corrigido diz, seja o primeiro a tirar pedra, os humilhados serão exaltados, foi marca que ficou dentro da gente e ficou insignado dentro da gente. Desconstruir isso, entender que ele está falando de humildade e não de humilhação, é difícil e é preciso ter mestre para nos ensinar, nos acompanhar a tirar essa história que nós falávamos ainda agora aqui. Quando se prega, a grosso modo, que Jesus faz essa opção pelos pobres, né? Porque o que ele disse para os discípulos de João? Ele dizia a João que os cegos veem, que os mudos falam, que os coxos andam e que aos pobres é anunciado o reino dos céus. E aí criou-se uma falsa ilusão de que a preferência de Jesus era unicamente pelos pobres. Quando, na verdade, ele está dizendo, digam a João que todos que vêm aqui saem no lucro. Quem vem atrás de visão, vê. Quem vem atrás de andar, anda. E quem vem atrás de uma mensagem para mudar de vida, para sair da miséria, da pobreza, também encontra. Porque a mensagem que eu trago é a mensagem do reino, e é um reino que não oprime, é um reino que liberta. Quem vem atrás dos pobres, que vem atrás de libertação, de orientação, encontram aqui. Sim, é verdade, é verdade. Diga, João, que está acontecendo. Exatamente isso. Porque assim, a cada contraponto que Jesus faz nessa fala, né? Tipo, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado este evangelho. Como João diz, quem vem a mim está no lucro, sempre vai lucrar. Gente, falando nisso, nós estamos aqui nessa farta introdução, no capítulo 20 do livro de Lucas, e o nosso texto de hoje é o versículo 20, né? 20. 20. Para quem gosta de sinais, está aí, ó, 20. Capítulo 20, versículo 20, quando o imposto precisa ser pago e tentam, mais uma vez, criar uma armadilha para que Jesus caia nela, né? Aqui tem espiões, bispo. Sim, é verdade. Gente, olha, Jesus é aquele mestre que ensina e não carrega uma biblioteca para lá e para cá. Ele é aquele que nem sempre tem uma multidão para lhe ouvir, mas ele tem um conteúdo que já fizeram bibliotecas sobre o conteúdo dele, né? Mas ele mesmo não andava com uma biblioteca. Com uma agenda. Uma né? Canetinha. Sim. Quem anda sou eu. Um evento marcado em algum canto, né? Quando ele precisava se referir às escrituras, ele ia na sinagoga e dizia, está aqui escrito. Sim, ele era a própria escritura, né? Verdade. Ele era a própria Torá, ele era a própria escritura, né? Por isso que os fariseus buscavam e não achavam, né? Impressionante, né? Essa sabedoria de Jesus. Essa capacidade. Era mestre, né? Sim, claro. E não é à toa que reconheciam como mestre. E, salvo engano, há uma versão que nesse texto que nós vamos ler o chamam de mestre, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos à leitura logo de uma vez, então. Esperando uma chance de apanhá-lo, eles enviaram espiões que se fingiam de honestos, com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o pusesse em situação complicada perante a lei. Um grupo veio perguntar, mestre, sabemos que o Senhor é íntegro e não tem meias palavras, que não favorece ninguém e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos, é ou não correto pagar impostos a César? Sabendo que eles estavam mal intencionados, Jesus pediu, mostre-me uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus disse, então deem a César o que lhe pertence e a Deus o que lhe é devido. Assim, o plano de levá-lo a dizer algo que o incriminasse foi por água abaixo. A resposta dele pegou-os desprevenidos e os deixou sem argumentos.
Olha, maravilhoso. gente. Eu amei essa parte aqui. Cadê a moeda? Que mostra fotografia a moeda. essa aqui? Amei isso. Devolva ao dono da fotografia a fotografia dele, né? De quem é este Instagram aqui? Exatamente, não vamos nos apossar, né? É. Porque é assim, né? João lembrava, antes de começarmos o programa, da cultura de se colocar a esfinge do imperador na moeda cunhada, né? Era uma forma de dizer de quem era a economia, né? Quem é que manda Quem nesse dominava, lugar, quem quem domina mandava por na aqui, moeda. né? Então, Jesus se aproveita dessa esfinge para responder. Essa não é a primeira vez que ele é confrontado com impostos, né? Me lembro que da outra vez ele está com Pedro, estão entrando na cidade, há uma exigência de se pagar impostos, né? E Jesus, mais uma vez, não retruca sobre isso. Embora ele tivesse o direito legal, se vocês se lembram, a história é longa, ela vai lá para trás, quando Saul propõe ao sujeito que matasse Golias, né? Que fizesse Israel vitorioso naquela batalha, e que Davi degola o Golias, ele tem a promessa de casar-se com a filha do rei, porque esse era o trato, né? E a sua família estaria imune pelo resto da vida, né? Por todas as gerações, ao pagamento de impostos. Era uma imunidade, não era uma isenção. Então, ele tinha legalmente a imunidade. Então, ele podia entrar e sair da cidade sem pagar o pedágio, sem pagar o imposto. Todavia, ele manda Pedro pescar, né? Lembram? Tem sempre um peixe obediente, né? Com dinheiro na boca para pagar o imposto. Ele, então, traz o peixe e o imposto é pago e Jesus entra sem criar esse bafafá, sem fazer... Sem dar carteirada. Sem dar carteirada. Ele está ali porque ele entende, e nós entendemos, que a César, o que é de César? E a Deus o que é de Deus. Isso. Jesus nunca fez um piquete contra Roma. Ele nunca incitou ninguém. E olha que Roma era um império achacador, né? Eles arruinavam com a economia dos povos conquistados. Mas Jesus nunca levantou um piquete, nunca fez um discurso contra César. Pelo contrário, a gente acaba de ver aqui, porque logo no início a gente vê que eles enviaram espiões que se fizeram de honestos para tentar pegar Jesus em alguma palavra. E Jesus estava tão acima desse discurso medíocre, né? Porque era um discurso de mediocridade. E Jesus está tão acima de tudo isso que ele faz essa apologia da moeda de César, né? Deixando Deus no lugar de Deus e César no lugar de César. O perigo, João, da igreja contemporânea é que Deus e César estão na mesma moeda. E aí começa a se complicar, envolvendo a igreja em política, pior de tudo, envolvendo a igreja em politicagens, maculando o nome daquela que deveria ser a noiva do Cordeiro, recebendo popudas subvenções para a construção, João. para fazer eventos dentro da igreja. Mas, João, é prostituição. E veja bem, você citou uma palavra. Eles quem? Veja bem, eles quem? Os companheiros de Jesus que frequentaram a escola rabínica com Jesus. Os irmãos dele, os judeus, os religiosos. Não era ninguém de Roma que estava perturbando Jesus. Não. Eles quem? Não, possivelmente os fariseus, né, João? Os fariseus, que eram sem os dúvida. grandes articuladores. Pois é, né? essa é a minha questão, a pergunta é exatamente por isso. Porque quantos irmãos foram mortos na contemporaneidade? Quantos ministérios foram mortos por alguém que não concordou com o ministério do bispo Renato, que surgiu agora e o difamam de tanta coisa, como a gente já viu, tentando matá-lo, querendo achá-lo
numa falha para destruir a sua igreja, ou a igreja que Deus colocou nas suas mãos para... Sim. É triste saber disso, mas eles quem? Os fariseus, os cristãos. Seus contemporâneos. Seus contemporâneos, seus irmãos de religião. Sim, verdade, verdade. Queriam matá-lo, queriam tirar cortá-lo a cabeça. Sim, mas é assim mesmo, a história se repete todo dia, né? Se repete, é isso mesmo. Gente, nós vamos... A gente vê muito isso hoje, né, bispo? É verdade. A gente volta comentando Ok. um pouquinho mais, vamos tomar um café e voltamos já já. Tanta coisa acontece, gente, entre os versículos 20 e o versículo 26, tantas coisas acontecendo ali. Você chamou a atenção ainda há pouquinho, em off, João, sobre o reconhecimento do mestrado de Jesus dentro da cultura judaica, né? Mas o fato de reconhecê-lo, dizia você, não significa segui-lo, né? É importante a gente se lembrar disso, João, porque reconhecer sua historicidade, reconhecer seus ensinos, reconhecer a notoriedade dele, não nos torna cristãos, não nos torna seus seguidores. Isso é importante a gente pensar, porque alguns se arrogam do título de cristão porque reconhecem a historicidade de Jesus. Porque leem a Bíblia, porque conhecem a historicidade, porque praticam algumas coisas daquilo que ele disse. Uhum. E aqui está muito claro. Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo e não se deixa influenciar por outros. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Quem era que estava dizendo isso para ele? Sim, eram justamente aqueles que foram contratados, né, para colocá-lo numa enrascada. Uhum. E eles começam leve, como todo estelionatário, que começa leve, parece amigo, mas ele tem uma subjetividade que é tentar incluir Jesus num conluio contra o governo romano, né? Então reconhecem seu mestrado, mas não o seguem, eles estão ali como os grandes articuladores dessa maldade de empurrar Jesus contra os interesses de Roma, né? Lembra daquele texto de Jesus assim? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aquele que ouve e não as pratica, Sim. ele está falando de pessoas que ouvem. Ouvem, mas não praticam. Ouvem. Os que praticam, os que não praticam. Os que reconhecem, mas não seguem. Ouvem, mas não escutam. Nós já passamos pela parábola do advogado, quando diz, bom mestre, eu sei que está em ti a orientação para a vida eterna e o que devo fazer, mas não seguiu. Então é muito simples, é muito comum, é muito entendível isso, apesar de não ser aceitável, de que há muita gente nesse mundo proclamando Jesus sem de fato ser seu discípulo. Verdade, João, há muita gente assim. Para quem gosta de massagear o ego, né? Aqui está de mão cheia, eles estão aqui massageando o ego de Jesus, achando que estão, né? Mas para muitos mestres, isso aqui é maravilhoso. Bom mestre, eu sei que tu és desse jeito, né? Corre aí pela cidade, que tu és desse jeito, que tu faz dessa forma. Se fosse aqui o mestre, se não fosse Jesus, cairia aqui nessa cilada. Aí depois vem a pergunta maldosa, diga-nos, né? Massageia o ego, mas Jesus aqui no versículo seguinte diz que Jesus já sabia que eles estavam mal intencionados. No versículo seguinte diz, Jesus sabia que é tudo aquilo, aquela validação, aquele elogio todo, era o quê? Era simplesmente uma fachada, né? Eles eram espiões e eram fingidos. Verdade. Ainda tinham isso, eram fingidos. Não eram nem palavras verdadeiras, tudo isso era um fingimento. Fazia parte de um conluio, né? Fazia parte do teatro. Sim. Era um teatro, isso aqui. Agora, assim, Jesus nunca teve um discurso envolvendo a fé, o caminho do amor e a política vigente. Em momento nenhum, Jesus articula nada. Eu até me lembro de uma vez que os discípulos tão eufóricos para o reconhecimento do Messias que eles criam um plano.
temos um plano. Eles apresentam um plano para Jesus. Temos um plano. Nós vamos para uma certa terra, uma terra devoluta, e lá te faremos rei. E quando tu voltares, tu serás rei. E poderás combater messianicamente contra esse governo, né? Eles tinham um plano para Jesus, um plano político para Jesus. E Jesus sempre fez seus discípulos entenderem: meu reino não é deste mundo. O meu reino não consiste, senão o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, dizia Paulo, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Era essa a proposta de Jesus. Um reino que não é deste mundo. E os discípulos, como tinham essa expectativa messiânica, era uma expectativa histórica a partir das profecias, eles entendiam que Jesus vinha montado num cavalo branco para libertar Israel da opressão romana. Era o entendimento dos teólogos da época. Era assim que eles interpretavam as profecias. Era essa a maneira que eles achavam de encarar o texto bíblico. Não era nada disso que os profetas estavam dizendo, mas era isso que eles estavam entendendo. Não era isso que o profeta dizia, mas era isso que eles entendiam. Esse é o grande problema ainda hoje. Quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, são tantos discursos. Outro dia João citava o Wim-Malgo. Meu Deus, eu li todos os livros de Wim-Malgo, né? Então, assim, nas profecias interpretadas por Wim-Malgo, Jesus já devia estar por aqui, né? Então, assim, tantas coisas, né? E apareceram tantos escatologistas que tentaram interpretar coisas, né? Então, assim, gente, uma coisa é o que está escrito, a outra é que a gente está entendendo o que está escrito, né? Como a gente sempre entende o que está escrito? A partir do que está inscrito dentro de nós, a gente tem essa leitura comprometida com todas as inscrições que em nós estão. As aflições, as inquirições, os conhecimentos que nós temos. E aí vamos ler um texto, não exatamente o que ele quer dizer, mas aquilo que está inscrito em nós. Ou que nós queremos ouvir. Sim, porque está dentro de nós, né? Está dentro de nós essa expectativa. Como os discípulos. E Jesus está ali desarticulando aquele pensamento que não tinha nada a ver com ele. Dai a César o que é de César. Quando que eles iam esperar uma resposta dessa? Eles esperavam que Jesus já, não, eu sou filho de Davi, eu não tenho que pagar imposto, ok? E Jesus vai na contramão de toda a expectativa dos articuladores que estão ali massageando o ego dele, criando a armadilha com a sutileza devida das armadilhas, mas o que eles querem é flagrar Jesus num atrito contra César, contra o governo romano. E Jesus, como não perdia a oportunidade de ensinar, o versículo que finaliza o texto diz assim: e eles não conseguiram apanhá-lo em nada. Em vez disso, admiraram-se da sua resposta e se calaram. Ou seja, mesmo na adversidade, há sempre uma palavra de Jesus que te faz mudar de atitude, te faz acalmar teu coração. Sim. Em vez deles encontrarem uma razão para entregar Jesus aos romanos, eles pararam e se admiraram, ficaram calados e perplexos com a Perderam forma o argumento, né? Sem argumento. Ficaram sem argumento. Sem argumento. E não para aí, não. Ainda vem os saduceus, bispo. Depois disso. Sim, eles vão aparecer. Vão aparecer. Lá em Saduceus, Aparecem seguinte. mais os fariseus do que os saduceus na interpelação de Jesus. Mas os saduceus sempre estão por perto. Estão por perto. Eles aparecem menos, mas eles também estão ali. São os dois grupos mais fortes naquele momento da história, né? Os fariseus, né? Dos religiosos, e os saduceus. Não? Eu até fiquei me perguntando aqui, lendo o texto, se os saduceus de fato fizeram uma pergunta maliciosa ou se, na verdade, era uma Queriam pergunta saber. que eles queriam uma informação plausível. Eu
Estou aqui meio que tentando entender se essa pergunta era uma pergunta capciosa, se era tentar encurralar Jesus em alguma dificuldade, ou se, na verdade, eles estavam tentando entender como se explicava, porque o que eles criam é que não havia ressurreição, né? Mas isso foi ensinado para eles. Eu já deixei cair tanta coisa da minha vida que me foi ensinado no princípio da minha fé, tive que jogar fora porque não era aquilo que eu aprendi, e nada mudou na minha perspectiva, na minha assertiva de conhecer a Cristo, de viver a Cristo, nada mudou. Mas houve muita coisa que eu tive que jogar fora porque entendi que não era aquilo que me ensinaram. Não era do Cristo, né, João? Não era do Cristo. Então, os saduceus, eles criam que não havia ressurreição, mas porque foram ensinados. Alguém levantou essa ideia. E aqui eu não sei. É que eles querem na ouvir verdade, a opinião de saber Jesus de fato, sobre isso. ou se querem criar uma situação embaraçosa para Jesus. Assim, só lembrando que nem todos os fariseus e nem todos os saduceus eram, de fato, inimigos de Jesus. Eram maliciosos, né? Eram maliciosos. Havia, por exemplo, José de Arimateia, né, que não era um malicioso. Ele, de fato, estava interessado no discurso de Jesus. Nicodemos e outros mais. Tantos outros. Né? Vocês se lembram bem que até alguns sacerdotes acabaram obedecendo à fé. Iam até muitos. João, né? Muitos, iam até João para serem batizados por João. Não lembram disso? Sim. Então, assim, a gente está generalizando, porque o texto está generalizando, ok? Mas é só a gente lembrar que há exceções. As exceções estão ali. Então, assim, não é que todo fariseu não prestava, não é que todo saduceu não prestava. É que havia um grupo articulador, porque eles eram políticos, eles eram articuladores mesmo. Eles viam a religião deles atacada pela liberdade que Jesus ensinava, pelo amor que ele propagava, pelo medo que ele retirava da vida das pessoas. E essas religiões, elas estavam baseadas basicamente no medo. Essa era a base do caminho deles. Toda religião que se preze usará o medo como uma moeda forte da sua economia religiosa, né? E Jesus era o cara que tirava o medo das pessoas, né? Usa o medo como o seu domínio, né? Como a sua estrutura de domínio. Tem controle. Como a rédea. João, até hoje é assim. Religião é religião. Religião é religião. Ela tem as suas estratégias. E o medo é um capital forte dentro dessas estruturas, porque culpa e medo, né? Culpa e medo. São as duas moedas mais fortes, né? Para manter o controle. Para manter o controle. É o euro e o dólar ali andando junto, né? Para manter a economia emocional das pessoas. Presos ao medo e presos pela culpa, nós fazemos coisas que jamais faríamos se não estivéssemos infiltrados pelo medo e pela culpa, né? Então, eles vão usar sempre esse capital aí. Então, nós podemos ir para o versículo 27 ou não, ainda não? Não, podemos ir. Da minha parte, sim. O pastor João está comentando, aí a gente vai entrar aqui e a gente vai comentar ainda mais, né, gente? Vieram alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, e perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a mulher dele e morreu também. Depois o terceiro. Por fim, todos os 7 morreram, mas sem filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus prosseguiu: o casamento é uma experiência daqui, mas não de lá. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá, nem a morte.
estaremos numa outra realidade. Toda a intimidade estará concentrada em Deus. A exclamação de Moisés na sarça ardente remete à ressurreição. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Alguns dos líderes religiosos disseram: Mestre, excelente resposta. Passou-se algum tempo sem que alguém ousasse interrogá-lo outra vez. Podemos dar uma paradinha aqui, né? Mais uma vez, a habilidade de Jesus está bem aí diante dessa história que foi levantada pelos saduceus da viúva negra, né? Que a mulher mata 7 maridos. 7 maridos, né? Então, essa ideia hipotética, essa parábola que eles criam da viúva que casou-se 7 vezes, novamente é um tipo de lugar para prender Jesus de alguma forma, né? Uma armadilha. Uma armadilha. E, novamente, Jesus se articula numa fala que vai muito para além da armadilha criada. Nem passa perto da armadilha. Criando um discurso tão precioso, tão importante, que eles perdem a força. E, mais uma vez, eles estão fadados a uma derrota no discurso, e Jesus triunfa mais uma vez nas suas respostas, né? E eles ficam de longe, né? Esperando uma outra oportunidade para interrogá-lo, mas perde o apetite, né? Para alguns que talvez não estejam bem familiarizados com a lei, lá na questão de Judá, quer dizer, havia um escrito nos estatutos, já muito antes até de Moisés, lá no deserto, onde Judá casou-se, já era costume, casou com o primeiro, casou com o segundo, ou seja, os filhos mais novos os irmãos mais novos tinham a obrigação de gerar filhos em nome do mais velho. Ele levava o nome do filho mais velho. Isso já acontecia há muito tempo, mesmo antes da lei de Moisés, né? Sim. Lá no deserto onde vivia Judá, os 2 filhos de Judá que casaram com Tamar, né? Tamar. Então isso é muito claro entender. Aquela história de Boaz e Ruth. Então é muito claro a gente entender isso aqui, que era um costume judaico, era um costume hebreu, na verdade. E não uma poligamia qualquer, ou isso não se aplica aqui no Ocidente, né? E como já era costume, eles levam a Jesus essa situação. O que é que tu nos diz a respeito disso? E o texto é muito claro, na versão que a Loide leu, muito claro quando diz: a realidade no céu é diferente. Lá não é aqui, lá é uma outra história. Lá é uma outra realidade, uma outra realidade. Lá não é essa paixonite, lá ninguém vai matar a mulher porque não lhe quis mais. Jesus diz que lá a realidade é Deus, né? Deus é a realidade. A intimidade lá é outra, é com Deus. É outra. Isso a gente aprende aqui, né? Lá no céu não tem chavequeiro, não. Não tem paquerinha, não. Lá o negócio então, é vamos outra parar intimidade. para pensar no seguinte. A igreja, disse o bispo Renato no programa passado, que a igreja não é constituída simplesmente para ensinar o caminho do céu, mas ensinar a viver como filho do reino aqui. Entender isso aqui para quando chegarmos lá, saber que não é assim. Infelizmente, há uma religião que diz que quem morrer aqui, quem se sacrificar aqui, quem suicidar-se aqui por uma causa nobre, tem 7 virgens lá, né? Sim, João, é verdade. A loucura do contrassenso com a Bíblia, né? Com o que disse Jesus. Lá a realidade é diferente. Lá não tem paixão, lá não tem virgem para satisfazer o eros de ninguém. Lá tem uma vida diferente, é outra história. Nossa libido é Deus, né? Pois é. Nossa libido é Deus. É uma coisa assim que a gente precisa parar para pensar, porque alguns vivem como se nunca fossem morrer. Pior que morrem como se nunca tivessem vivido. Jim Brown falava sobre isso, né? E é bom a gente pensar, porque assim,
viver como se a gente nunca fosse morrer é uma grande utopia, porque todos nós estamos indo, João. Na verdade, nós nascemos morrendo, né? A gente já nasce contando os dias para -1, -2, -3, -4, e aí a gente vai nessa contabilidade no sentido anti-horário, porque é assim que a gente está vivendo nesses dias, sempre com -1, sempre com -1. Anos que já vivemos. A gente nem sabe quanto nos restam, mas a gente já sabe o quanto nós já vivemos. Se a gente não se atentar para isso, a gente vai querer usar metáforas humanas para representar realidades eternas, que não vão caber, como medidas terrenas, como valores terrenos. Quando João escreve o Apocalipse, e ele diz que viu ruas como de ouro é uma símile, é uma linguagem para criar uma similaridade, porque não existe uma comparação exata entre o material dessa terra e o material celeste, né? Então, ruas como de ouro não são ruas de ouro. Mar de cristal. Não, mar de cristal, pedras como pedras preciosas. Então, se a gente não se atentar para a realidade da Terra e a realidade celeste, a gente vai se complicar. É como o reino messiânico, que não é deste mundo. Não tem uma estrutura deste mundo, como primeiro-ministro, como senadores, deputados, vereadores, né? Líderes de câmaras. Nós não estamos falando dessa estrutura política. O reino de Deus é um reino, mas não é um reino de características semelhantes aos reinos desta terra. Não tem uma estrutura política como ela é posta. Nós estaremos numa outra dimensão com outra realidade. Amém. É outra dimensão, é dimensão. Não é? É uma dimensão. É um véu que se rompe e a gente vai para dentro desse véu que se rompeu. Amém. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai fazer contas da economia desta terra entrando na economia do céu, e não cabe. Nós temos economias diferentes, temos afetos diferentes, temos a libidinização, não é? A erotização diferente. Então, é bom a gente parar para pensar, porque assim como os saduceus se calaram, porque não tinha muito o que argumentar, a gente também contra-argumenta com esses argumentos de Jesus, para também calar essa voracidade que no tempo contemporâneo tem se tido para as coisas desta vida, né? Então, pensemos bem no que Jesus está dizendo e lembremos-nos que o seu reino não é deste mundo. Se a gente não se atentar, a gente vai pirar, João. A gente vai ser como os discípulos de Jesus. Mestre, mamãe acabou de falar contigo, aí será que tu não arruma um lugar para mim, para meu irmão, um à tua direita, outro à tua esquerda? Sabe, o que aquela mulher estava argumentando com Jesus? Uma projeção das estruturas terrenas na dimensão daquilo que era celeste e eterno. Então estava todo mundo confuso, porque a expectativa era essa. A expectativa de Judas, a expectativa de Pedro com aquela espada na bainha, né? A proposta que eles tinham para Jesus de levá-lo para outra terra e fazê-lo rei lá nessa outra terra, né? Era tudo gente que estava pensando numa dimensão terrena, e Jesus está estabelecendo um reino eterno. Né? Quanto interesse, né? Sim. Interesses materiais, ganância, ambição, tudo ao mesmo tempo, né, pastor João? É lamentável que vivemos um mundo hoje onde religiões são montadas unicamente para visar o dia a dia do homem. A eternidade é muito pouco falada. Se prega muito, traga a sua oferta que você recebe 100 vezes tantos. É mesmo. Faça tanto jejum, faça tanto aquilo. Ou seja, coisa ligada inteiramente ao convívio desse mundo, sem nenhuma relação com a eternidade. Eu não posso crer
Eu não posso entender viver o reino de Deus aqui na terra sem estar ligado com o reino dos céus. Mas também não posso querer viver um reino para a eternidade sem que ele esteja presente aqui na minha vida hoje. Sim. O reino presente é uma grande conexão para a eternidade, João. Sem dúvida. A gente começa a eternidade aqui na terra, absorvendo os conceitos do reino e vivendo na dimensão desse reino aqui, a gente está preparado para o reino eterno. O reino de Deus está dentro em vós, né? Está dentro. Seja, Deus decidiu colocar seu reino, foi dentro de nós. E assim na terra... Glória a Deus. Sem estatutos, né, João? Sem estatutos, o reino está dentro de nós. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Muito bem, gente, o enredo está aí, né? A gente tocando nesse texto de Lucas capítulo 20, a gente tem descoberto coisas preciosíssimas, né? E Jesus continua avançando ali, falando com seus opositores, né? Na verdade, dando um nó nos argumentos deles, né? Jesus está sempre colocando sua palavra como um contraponto que deve ser considerado diante dos argumentos que os fariseus, agora os saduceus, entram também no argumento, né? Tentando de alguma forma colocá-lo em saias justas, mas Jesus levemente se desfaz de cada argumento controverso desse e coloca a questão ainda mais aprofundada, né? Jesus usava meio que um método socrático, né? Que os judeus chamam de método talmúdico, né? É a resposta com uma pergunta, né? A resposta com uma pergunta, buscando sempre aprofundamento no assunto. E Jesus vai aprofundar. Olha só o que ele vai dizer aí no versículo 41, né, Loide? Versículo 41. Então, ele fez uma pergunta aos seus opositores. Como explicar que o Messias é filho de Davi? No livro dos Salmos, Davi declara: Deus disse ao meu Senhor, assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os meus pés. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como pode ele ser ao mesmo tempo seu filho? Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas, no fim, irão pagar por tudo isso. Meu Deus do céu. Olha que colocação Jesus faz para esse espectro religioso, né? Quanto mais oram, mais pioram as coisas, pioram a situação deles, né? Mais piora a situação deles. É engraçado que a oração deveria ser aquele desabafo para melhorar a vida. Eles oram para piorar a vida e começam a piorar a partir deles. Enquanto a gente piorar a vida da gente para o mundo, a gente piora a vida para todo mundo, inclusive para nós mesmos. Não tem como melhorar quando esse exercício aparentemente de fé, João, porque eles eram caras que oravam, né? Eles tinham a sua disciplina de oração, talvez disciplina mais organizada que a nossa. Mas as orações deles eram orações que pioravam a situação. Eles estavam interessados. Lembra quando Jesus diz sobre os fariseus? Ele diz: vocês viajam o oceano inteiro para encontrar um prosélito. Exemplo de dedicação, né? O cara cortar o oceano inteiro para encontrar lá do outro lado um prosélito. Converter alguém? Converter alguém. E quando os encontra, você piora a vida deles.
Você dificulta a vida deles. Colocam cargas que nem vocês são capazes de suportar. Bispo, eu estou parado aqui entendendo uma coisa. Quando vocês oram, pioram as coisas. Por que se faz concílio sobre evangelização? Se faz concílio sobre, ou se faz vigília para ser batizado? Se faz tantas outras coisas, mas não se faz um concílio sobre oração? Por que não se ensina sobre a oração? A oração é tão fascinante que, como vá nos presídios, onde você encontra um crente ou uma crente no presídio, vai ver que era uma mulher de oração. A gente já falou isso aqui, que nos presídios encontramos muitos crentes, e especialmente aqueles que se tornaram excessivamente crentes. Então vai ver que são pessoas de oração. E por que não se ensina sobre orar? Como orar? Essa é a grande dificuldade. Jesus estava falando aqui que eles fazem oração que pioram as coisas. Por quê? Porque não foram ensinados como orar. E a oração traz uma tendência muito grande de você orar para o seu bel prazer. Você orar sem mesmo esperar respostas. Apenas pelo prazer. Aquela criança que está chorando e você coloca uma chupeta na boca. E ele fica ali até se acalmar, se cala, mesmo que ele não usufrua nada dali. Então eu conheço, eu tenho vivido isso muito perto. Pessoas que se dedicam à oração como um modelo de santidade e que não tem resposta nenhuma. Não vem resposta nenhuma lá de cima, porque a oração não foi feita. Gente, uma oração que se faz em público para abrir um programa público ou qualquer coisa, não tem, talvez, nenhuma eficácia, a não ser abrir uma liturgia. Então, quando ele diz assim, vocês oram e pioram as coisas, talvez seja falta de ensino na oração. E aos pastores que nos ouvem, tire tempo para ensinar os seus crentes a orarem, para que haja resposta na oração. Haja eficácia na oração. E não apenas o que nós temos espalhados na nossa capital e em tantas outras, casas específicas de família que vivem ali como um santuário de oração. E eu conheci muitas delas que a família era um verdadeiro destroço. Porque não tinha resposta. O problema, a necessidade ali era orar. E resposta dessa oração não eram vindas. Nunca se ouvia, num grupo de oração desse, primeiro o testemunho do resultado das orações feitas durante a semana. João, eu sempre lembro de uma canção do DJ Alpiste, que uma frase da música é: todo traficante tem uma mãe que é crente. Todo traficante tem uma mãe que é crente. Não quero me aprofundar muito nessa frase dele, mas só lembrando que às vezes nós estamos tão entretidos nas nossas orações que deixamos de educar os nossos filhos. Gastamos tanto tempo nos nossos encontros de oração que não inserimos nossos filhos no movimento de oração. Então, eles ficam soltos em casa, passam o dia na rua e nós estamos lá no templo de joelhos, orando, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelas nações, intercedendo por Israel, intercedendo, e a nossa casa está completamente desprotegida de fundamentos que sustentam uma vida mais livre e mais leve. Então, assim, essa frase sempre me incomodou. Eu tenho 3 filhos, e pensar que a frase dele pode ter alguma razão, e certamente tem alguma, não toda, mas alguma razão, que todo traficante tem uma mãe que é crente, isso significa que nós estamos muito entretidos nos embates da religião e estamos deixando nossa principal religião, digamos assim, nossa principal congregação desprotegida. Eu pastoreei comunidades na cidade de onde eu nasci. Eu pastoreei comunidades que essa letra da canção tinha tudo a ver. Mulheres que estavam tão envolvidas
com o movimento da igreja, era reunião de oração todo dia às 6 da manhã, que terminava ali perto do meio-dia. As crianças levantavam sem café na mesa, levantavam sem a presença da mãe, o pai já tinha ido trabalhar. Quantas e a perderam o marido por isso? Perderam o marido. Então, sim, João, perderam o marido. Então, assim, é preciso a gente parar para pensar. Quando João diz, deveríamos ensinar os nossos filhos na fé a orar, porque aqui e ali não tem nenhum ensino sobre oração. Se abre a boca e se diz qualquer coisa, não tem inteligência, não tem sobriedade, não tem consistência. Uma reza de desespero, de aflição, de agonia, preces infundadas, com interesses pessoais, não é? Envolvimento nas políticas vigentes do país. E onde está aquela oração que edifica, que constrói, que traz poder? Eu tenho nitidamente, no exercício da minha profissão, vi muito isso. Mães que se dedicam, que saem para essa vida de oração, e os filhos vão crescendo, se metem em drogas. Quando ela chega em casa, ele já quebrou tudo, jogou a panela no mato, quebrou tudo dentro de casa. Quem é que vai ser chamado para resolver o problema? A polícia. O poder da polícia é muito maior do que o poder recebido dessa mãe lá dentro do seu ambiente de oração. A polícia tem muito mais poder nesse quesito. Então, por quê? O que eu estava fazendo? Eu estava buscando o quê? Era poder para a minha vida, para ter autoridade sobre a minha casa? Então, eu chego em casa, meu filho quebrou tudo, eu vou chamar a polícia para resolver. Eu fui chamado muitas vezes para isso, em casa de crentes. Onde tudo estava de perna para o ar. Marido que chegou em casa, trouxe a comida, e chegou em casa, não encontrou quem fizesse, deu meio-dia, ele pega, joga tudo no mato, porque não aguentou essa questão, a mulher orando, e aí vem que é de sabedoria. O que Paulo disse? Orarei com entendimento, né? Também com entendimento. Orarei com, estou tentando lembrar. No espírito, mas também... Mas também com entendimento. Eu preciso ter entendimento de oração. Desculpem, mas eu também queria convidar você que nos ouve para fazer parte, para assistir a live que o Bispo Renato tem feito todas as quintas-feiras às 19h30 pelo Instagram sobre oração. Resultados de oração, como orar, como ser beneficiado, não quer dizer que ele seja o homem expert para fazer isso. Ele tem feito e tem feito com dignidade. Não quer dizer que ele tenha algum ponto negativo nisso, mas quer dizer que ele tem feito, ensinado com dignidade, conhecer os propósitos da oração, a razão da oração, por que orar, como orar, quando orar. E Jesus ensina muito. Quando fores apresentar a tua oferta no altar e descobrir que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar-te com teu irmão. Quantas pessoas brigam com o seu cônjuge em casa e vão lá na igreja pedir para Jesus resolver o problema quando ele devia estar resolvendo? Briga com seu irmão, com seu vizinho, e vai lá orar para Deus resolver o problema quando ele mesmo criou o problema. E Jesus ensina, não, vai lá e reconcilia-te com ele. Resolve com ele primeiro, para depois a tua oferta ser aceita no altar. É isso? Deixa ela no altar e vai te reconciliar. Né? Vai te reconciliar. Bispo, Pastor João, vocês lembram no capítulo 18 que tinha o fariseu e o cobrador de impostos? E os dois estavam na sinagoga orando. O fariseu levantou-se, começou a orar de pé, né? E ele dizia, graças a Deus que eu não sou como esse outro aí, ó. Essa é a oração dele, né? Essa oração exibicionista, soberba, arrogante. Então, quando Deus fala que vocês oram e é para pior, piora a situação. Esse tipo de oração. Graças a Deus que eu sou desse jeito. Graças a Deus que o meu filho, que a minha casa, que a minha igreja, né? Essa oração muito egoísta, né, que realmente perdendo o sentido da oração, como Jesus ensinou, o meu Pai é o Pai de vocês, o pão é nosso, né? A comunidade é nossa, o problema é nosso, vamos orar também, uns pelos outros, vamos agradecer, vamos perdoar uns aos outros.
E aqui ele estava num estilo de oração tão egoísta. E o outro, o cobrador de impostos, começou a orar a Deus, me perdoa, que eu sou miserável, né? Aí Jesus pergunta, qual dos dois foi justificado? Aquele que teve essa oração egoísta, só olhando para ele, para o eu dele, ou aquele que diz, Deus, olha quem eu sou, me perdoa, olha quem eu sou. Aí Jesus falou, né? Quem teve a oração justificada foi esse, o improvável, a oração do improvável. Jesus está falando aqui, Sim, verdade. porque para os líderes religiosos, oração fazia parte da liturgia de vida, da doutrina de vida. Então, os sacerdotes oravam nas praças. E como oravam? Eles colocavam sinetes nas mangas da túnica e na borda da saia. E quando oravam, levantavam as mãos e balançavam, para que alguém dissesse, tem um sacerdote orando. Lembram disso? Tem um sacerdote orando, ou seja, é uma oração ou é uma liturgia religiosa que não chega a lugar nenhum? Ora, há momentos que as nossas orações são atrapalhadas lá no céu, né? Lembra das de Daniel? Imagina essas que não passam de um coração vaidoso e que não saem da frente do nosso nariz. Não chegam nem na atmosfera, ou na atmosfera, não atravessam a atmosfera. É lamentável. Então, eu repito a vocês, eu queria convidar vocês a participar desse bloco de ensino sobre oração, como orar. João, é engraçado que às vezes nossas orações estão cheias de oratória, mas nenhuma escutatória. Ou seja, a gente fala, mas não tem disposição para ouvir, para ter resposta, para... A gente se blinda da escuta. A gente não quer escutar, a gente quer falar. É a era do desabafo. A gente só quer falar, e pouco importa aquilo que se tem para ouvir. Então, a gente tem dedicado pouco tempo a esse diálogo, a essa fala e também a essa escuta. A gente associa a oração à sustentação do meu discurso diante de Deus. Mas a gente não tem aprendido a ouvir Deus. Não tem tempo de qualidade para ouvi-lo. Não tem uma consciência organizada para se ouvir o que Deus está dizendo. Então, vira uma coisa assim, do lugar do desabafo, né? Só do lugar do desabafo. A gente precisa parar para escutar Deus. Aquietar. Tem muitas coisas, né? Aquietar, Quando eu leio aquietai-vos e saber, né, que eu sou Deus, estabeleceu-se o diálogo. Eu comecei a ouvir, eu comecei a discernir essa voz que nem sempre é audível, mas que ela retumba no peito muitas vezes, que ela articula a consciência, que me faz pensar de forma diferente, que me faz enxergar o improvável, que me faz entender o outro na dimensão do conflito que o outro tem. E tudo que eu quero é uma guerrilha, né? Orações e guerrilhas. Então começaram a criar coisas na oração, né? Como guerra espiritual, como que são entonações modernas para a questão da oração, né? Eu vejo demônio em tudo, e tudo é diabo, tudo é demônio, porque é um discurso de culpa. Eu não paro para pensar onde é que eu tenho culpa nessa história, por que é que isso está acontecendo comigo, onde está o meu nível de repetição, que eu estou sempre voltando ao mesmo lugar, e as mesmas queixas, mas onde está a minha responsabilidade naquilo que eu me queixo com Deus? Onde está a mudança na minha vida daquilo que eu trato com Deus? Aí parar para ouvir. Jesus manda você olhar para o lírio dos campos. Isso é ouvir Deus com os olhos. Salomão manda se aprender com a formiga. Isso é ouvir Deus, porque aquela formiga foi... a inteligência daquela formiga, se pode dizer inteligência, ela vem de um ser chamado Deus que a fez com aquela capacidade. E Salomão manda você refletir, olhar com ela. Aquilo é ouvir Deus na sua essência. E Jesus mais adiante diz, olhai para o lírio dos campos.
É ouvir Deus trabalhando. Os pássaros que voam alegremente, amanhecem cantando, sem preocupação nenhuma. É ouvir Deus. Ei, essa é a criação de Deus. Eu falava com um cunhado essa semana, ele dizendo, eu entristeço com tanta coisa que já ouvi. Lembro de um determinado grupo de oração, chegava um momento que dizia, agora é hora de parar para Deus falar. Dava 5 minutos para Deus falar. Se ele não falasse, quem vai falar agora somos nós. Modalidades, regras. Já o fariseu subia na praça. Vamos dar uma oportunidade para Deus falar agora. Né? Já o fariseu, o sacerdote, chegava na praça, vestia a túnica bonita dele, enfeitada, de sacerdote, e ia para a praça balançar o braço para todo mundo ouvir à distância. Tem um sacerdote orando. Era a presença da túnica, né? Tem um sacerdote orando. Vocês já viram pessoas que, desculpa, eu não estou aqui para criticar ninguém, que quando vão orar, se dirigem a Deus com uma plataforma de voz impostada ao Santíssimo, Sacrossanto Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus! É muita formalidade e pouca intimidade, né? É o que às vezes a gente vê no discurso de oração, né? Muita formalidade, mas tão pouca intimidade. Intimidade é aquilo que a gente faz quando chega na casa da mãe, que se joga no colo dela, de mãe, tá bravo para mim aqui, faz um cafuné para ver se melhora a minha alma aflita, né? Intimidade é sair do terraço, chegar na sala, sair da sala e ir para o quarto, até chegar no fundo do quintal, né? Essa intimidade é um exemplo que eu estou falando para entender a intimidade com Deus, com o Pai. Sair dos átrios, passar pelo lugar santo, chegar até o santo dos santos. Sim, claro. E não desejar nunca mais sair de lá. Eu vi Né? uma coisa Permanecer linda. todo o tempo. Né? Eu ouvi uma coisa linda essa semana, um pastor dando testemunho, que ele foi visitar um favelado que morava no último barraco. E quando chegou lá, na hora que ele bateu na porta, ele só ouviu glória lá dentro. Abre a porta, meu irmão, peraí, deixa eu glorificar a Deus, porque chegou um crente na minha casa. E a conversa roda, no final ele diz assim, posso ir embora? Não, no meu barraco tem doutrina, não sai sem orar. Posso lhe abraçar? Pode. Ele disse, será que ele me abraçou? Que ele disse, papai. Aí eu parei e disse, esse homem tem intimidade com Deus, eu já sabia. Era que ele disse, papai. O favelado lá, o ex-traficante, ex-drogado, o ex-marginal que conheceu a Cristo, o pastor disse que foi visitá-lo, voltou impressionado, porque a hora que aquele homem pôs a mão no seu ombro e disse, papai, ele disse, me arrepiou todo, porque eu já sabia pelo linguajar dele que era um homem que tem intimidade com Deus. Colocar Deus a tantos quilômetros distante de nós não revela a nossa intimidade. Leva lá para Israel. Né? É triste. O que Davi dizia? Não oferecerei sacrifício ao Senhor meu Deus. E por que precisamos fazer essa plataforma todinha? Sacrossanto Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é meu, não. Saúl é que dizia, consulte o Deus de Israel, né? E Davi dizia, o Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Sim. Essa necessidade de intimidade. A forma com que a gente se expressa a pessoa gera o grau de intimidade que a gente tem com ela. Né? Por exemplo, meus filhos me chamam de pai. Não me chamam de bispo Renato, doutor Renato, é pai. Pai. Então, eu sou para eles aquilo que eles identificam em mim. Né? É nessa relação com o divino. Quem é o divino para você? É o Deus da tua vida, né? Que te apareceu no curso da tua trajetória. É o Deus que se revela ao teu coração. É aquele que você é do amado e o amado é teu. Qual é a minha intimidade com Deus, não é? Colocá-lo a quilômetros. Eu era menino, né? E via meu avô orando.
Ele orava muitas vezes durante o dia, mas às vezes eu pegava ele de madrugada orando, ele estava de bruços, chorando, devia estar ouvindo os segredos de Deus. No dia em que ele morreu, ele estava deitado na cama, ele havia sofrido um acidente, fraturou a cervical, estava com uma hemorragia interna, ele estava deitado cantando uma canção e batendo na coraça de gesso que estava envolvido e dizendo, olha, ele está me chamando, eu estou ouvindo a voz dele, ele está me chamando. Vocês estão ouvindo? Ele está me chamando. E naquele dia ele partiu. Então, assim, você está ouvindo Deus? Deus tem conseguido atravessar a tua aflição e falar contigo? Você tem se disposto a isso? Feito investimentos na tua sensibilidade? Porque, assim, orar é acessar a eternidade. É momentos de eternidade. Eu tenho acessado momentos de eternidade? Ou eu tenho orado 1 hora, 2 horas, meia hora, 30 minutos, 10 minutos? Eu estou no tempo, momentos de oração. Exato. Eu estou no momento ou eu estou na eternidade, né? E que ambiente de oração é esse que eu estou? Isso muda muito a nossa disposição. Eu tenho feito meu bilhetinho para Deus e colocado lá em cima do baú da cama. Ó, Deus, está aqui o que eu quero. Vou dormir. Sim, Papai Noel, anda dentro da minha botinha. Gente, nós vamos ali tomar um café e voltamos já. Gente, muito bom dia. Estamos no último bloco da nossa programação e hoje, dia 19 de novembro, estamos aqui comemorando nesse café lindo, né, João? Que começou às 8h30 da manhã. Ainda dá tempo, nós vamos aqui até lá pelas 11 horas da manhã. Dá tempo de você vir aqui, fazer uma boquinha com a gente, conversar um pouco. Tempo de comunhão. São 18 anos da Igreja da Colheita aqui no estado do Maranhão e você é nosso convidado. E logo mais, a partir das 18h30 e aqui pela rádio a partir das 19 horas, estamos transmitindo ao vivo o culto da nossa programação 18 anos de colheita no Maranhão. E você é nosso convidado, né? Seria uma honra enorme receber você aqui como sinal de amizade, de apoio, de cumplicidade. Venha estar conosco nesse domingo. Se não deu tempo de você tomar café com a gente, você pode vir para o banquete da noite, né, João? Você que é amigo do Bispo Renato, você que é simpatizante da Igreja da Colheita, você que é amigo de alguém que é membro da igreja, venha celebrar conosco, venha nos dar essa honra de fazer essa celebração linda que nós queremos fazer, por Deus nos ter permitido há 18 anos estarmos instalados aqui como agência, sem atrapalhar nenhuma outra denominação, né? Sim. Então, pelo menos a intenção de não atrapalhar, conosco, né? Esperemos que não atrapalhe, a gente não pesca em aquário de ninguém, né? Estamos aqui para difundir o reino de Deus e já há 18 anos está acontecendo. Então, participe conosco. Alguém me perguntou. Bem-vindos, né? Alguém me perguntou no domingo passado, próximo passado, e o café, qual é o tema do café? O tema do café é confraternização, é alegria, é prazer, estarmos aqui juntos, celebrando. Porque nós entendemos que a celebração que se faz cultica não é apenas uma liturgia religiosa, mas é tudo aquilo que se faz como amizade, como comunhão, como gosto, é culto a Deus, né? Sim. João, como dizia o poeta, quem não gosta de café, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Então, se você não é ruim da cabeça, nem doente do pé, venha tomar café conosco, ainda dá tempo de você chegar por aqui, né? Nós estamos terminando o último bloco e já vamos estar nos confraternizando com todo mundo que está ali na mesa, se servindo. O barulho já está encantador, né? Que é a conversa variada que está rolando aqui no nosso auditório. Mas nós estamos aqui enganchados no bloco 4, né? Dia 19/11. Na verdade, está fazendo 38 anos que eu estou pastoreando a igreja.
18 desses 38, eu estou pastoreando aqui. Dá quase meio a meio, né? Quase meio a meio. Passei 20 anos pastoreando no meu estado, né? Pastoreando algumas cidades como Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, abrindo igreja nos arrebaldes, né? Eu era um garoto muito elétrico e sempre me davam oportunidade de começar novos trabalhos, e eu estava sempre avançando, abrindo novas frentes. Hoje eu estou plantado aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, trabalhando esses 18 últimos anos, que não foram os 18 anos aqui no Vinhais, né? A gente andou ali pela Coab, aqui para o Vinhais mesmo, né? Domingo próximo passado recebi uma visita de um querido, que ele disse: rapaz, eu te acompanho desde a Coab. Eu estava lá, vi o sufoco que era, um lugar tão pequenininho para colocar tanta gente, o perigo que era quando vocês se deslocaram. Eu teria ficado na Coab até hoje, se houvesse espaço físico para nos compor na época, né, João? Não tinha terreno suficiente, não tinha espaço grande o suficiente, porque a igreja estava assim numa explosão de crescimento numérico, ainda que não fôssemos uma multidão, mas não cabia. A multidão que era, não cabia dentro do nosso espaço, né? Então, a gente acabou se movendo aqui para o Vinhais, quando nós montamos as tendas, aqui bem na curva do 90, né? E finalmente compramos esse espaço que aqui nós estamos, para que a gente pudesse sossegar um pouco mais, porque a gente vivia de aluguel aqui, aluguel ali, e não tínhamos conseguido um terreno onde a gente pudesse construir alguma coisa mais sólida para abrigar a igreja, né? Então, nós não construímos a igreja, nós construímos um prédio, um auditório, para que a igreja pudesse vir cultuar a Deus, né? Então, venha cultuar a Deus conosco aqui no nosso auditório. Tem sido anos desafiadores, mas nós estamos rompendo com tudo isso, aprendendo a lidar com problemas, aprendendo a resolvê-los, aprendendo a encará-los. Não temos fugido dos embates da vida, e você é nosso convidado para estar aqui. Fazendo amizades e recebendo respeito das autoridades locais, né? Amém. Não somos uma igreja acanhada. Nós temos tido a penetração nas redes sociais, nas redes de comunicação, no Palácio do Governo. Quantas vezes fomos convidados já a igreja para representar a própria igreja ali. Então, não somos uma igreja reclusa, nós somos uma igreja que também bota as caras fora, né? Sim, claro. Bispo, eu também, assim, conhecendo um pouco do seu histórico, né? Eu também vi que o senhor trabalhou, conheceu ministros de louvor como Davi Sasser, né? Foi meu netinho Maurício na fé. Paes, né? O Rafael. Eu era pastor do pastor deles, né? Isso, Cláudio Claro, pessoas que amigo, fizeram parte dessa revolução do Ministério de Louvor pela igreja no Brasil. Sim. Né? Então, eu vi que o senhor passou pela vida de todos esses, ensinando, trazendo ali, né, uma referência. Lógico, assim, eu tive muitas oportunidades. Hoje, muitos pastores que titulam no Brasil foram meus alunos, né? Eu trabalhei numa escola de formação, numa faculdade, e muitos dos alunos que lá passaram foram pastores empossados em vários lugares, hoje presidem suas comunidades, né, que foram meus alunos. Há tempos atrás eu estava em São Paulo numa conferência e, de repente, sai lá do meio do povo um rapaz que veio me abraçar, que veio se confraternizar comigo, me lembrando que eu fui professor dele, que eu havia influenciado a vida dele de uma maneira muito positiva, né? Engraçado que esse rapaz, ele liderou um movimento para me tirar das aulas, né? Ele achou que eu era muito moderninho para o espectro religioso dele, né? Ele vinha de uma comunidade interiorana, muito rigorosa, e a reitoria era uma reitoria americana, né?
e eles me tinham assim como desbravador. Então eles me colocavam sempre no primeiro período para desbravar os corações, né? Uau. Então eu antagonizava muito, mas não era maldade, era mesmo produto da própria filosofia que eu estava mergulhado e tudo mais, né? Então eu desafiava a pensarem fora da caixa, fora do padrão. Eu sempre fui um pensador, desde muito menino, né? Um pensador. Meus primeiros livros foram desafiadores, né? Eu lia Lobsang Rampa quando eu tinha 13, 14 anos, né? Então já era um pensamento avançado e, enfim, e me encontrar com esses pastores ao longo da vida, né? Aqui mesmo em São Luís eu encontrei um ex-aluno meu que estava pastoreando e que me abraçou, me disse muitas coisas boas, né? A gente sempre vai marcando as pessoas, isso mesmo. porque assim, eu não tenho uma carreira duvidosa, ambígua. Eu sempre tive uma carreira de fidelidade à minha fé, aos princípios, aos fundamentos. Então, assim, a gente acaba influenciando pessoas, né? Não tem jeito. Uma pergunta, o Ministério Apacentar, o senhor teve alguma influência nesse nome? Sim, esse nome era o nome de uma igreja que nós começamos no Rio, né? Eu fundei essa igreja. E aí tinha um discípulo muito querido, que hoje é o pastor titular do Ministério Apacentar, Sim. que eu o nomeei como pastor e enviei para Nova Iguaçu. E lá ele fez um trabalho belíssimo, né? João é testemunha ocular. É um homem que trabalhou muito, muito trabalhador, um homem muito dedicado, que eu devo muito respeito a ele. Era um discípulo meu, muito querido, estudou comigo, inclusive, né? Um discípulo muito querido. E nós fundamos o Ministério Apacentar, que se expandiu para muitos lugares na época, né? Conhecido demais, nacionalmente, internacionalmente também. Assim, meu bispado começa no Ministério Apacentar. Sim. Ali eu começo o episcopado, liderando os pastores e tudo mais. Mas o destaque do pastor Marcos Gregório, que hoje tem a titularidade, se deve ao empenho do trabalho dele, né? Ele é invejável, ele é um homem que, misericórdia, se eu tivesse a energia dele, eu seria papa. Uau. Então esse foi apenas um pequeno histórico, né? Um pouquinho da sua história antes daqui da Igreja da Colheita. Eu comecei muito cedo, eu tinha 24 aninhos quando eu comecei a pastorear, né, num desafio louco. Acho que foi um crime comigo, né, me botando tão novinho no ministério para cuidar da igreja, num momento em que assim, eu estava emocionalmente despreparado, era só um garoto, né, pastoreando uma igreja de anciãos e anciãs. Ai, que desafio, né? Já que a Loide tendeu para esse lado, vamos aproveitar esse bloco que não custa nada. Hoje é a celebração da igreja. Eu vou fazer uma pergunta ao bispo. Não estava no script, a gente não programou nada disso. A gente estava aqui. Mas vamos para o capítulo 21. Vamos entrar nesse capítulo da história da igreja. Se não te constrange, a pergunta: o que te fez ir a São Luís, deixar o Rio de Janeiro e vir a São Luís? João, eu tive uma experiência que foi assim, muito arrebatadora ali na região do Araçagi. Foi a primeira vez que eu tive aqui, talvez em 93, 94, não tenho muita memória, mas talvez aí. Eu estava... ali no Araçagi, se vocês se lembram, tinha uns monomotores que faziam pouso ali para essa viagem sobrevoando a ilha, né? É o Cavu ali que é a sede deles. Então eu estava ali no Araçagi, muito deserto ainda na época, e de repente sai do meio do mato um sujeito muito escabroso, assim, muito diferente, com cabelo muito esvoaçado, muito mal andrajoso, e ele vem andando firmemente na minha direção, com os olhos esbugalhados, né? E eu estava encostado no carro do pastor que havia me convidado para passar uma temporada aqui com ele. Era na Pousada Canaã, né? Não, foi antes disso, mas foi mais ou menos naquela região ali, mas foi antes disso até.
Porque a partir daí eu passei a vir, a cada 2 anos, a cada ano eu vinha. E eu me desloquei do carro porque eu achava que ele ia me agredir pela disposição que ele vinha na minha direção. E assim, eu precisava me defender, alguém precisava voar e eu não queria que fosse eu, né? Eu me desloquei do carro. E quando, a 1 metro aproximadamente de distância, ele parou abruptamente, bufando, feito um touro, e me disse: "Ô carioca, o que você veio fazer aqui na minha terra?" Ele não podia me identificar como carioca, porque nem meu sotaque ele havia ouvido, não havia aberto minha boca. Mas ele me disse: "Ô carioca, o que você veio fazer na minha terra?" E eu dei a ele uma resposta, disse para ele: "Eu vim, eu estou aqui, eu vou colocar isso de cabeça para cima. Quanto a você, vai dizer ao teu comandante que eu cheguei, estou aqui eu vou ficar." Ele deu meia volta, foi caminhando na direção do mato, João, e sumiu antes de chegar no mato, ele evaporou. Naquele dia, eu entendi que havia um certo mistério na minha estada aqui. Por isso eu voltei vários anos. Até que, em 2004, eu estava na pousada Nova Jerusalém, lá do meu querido amigo N. Eu estava hospedado lá e de madrugada eu ouvi uma voz. Era uma voz que saía de dentro, mas era uma voz que tomava todo o quarto que eu estava hospedado. E aquela voz me dizia: "Eu quero você aqui. Eu vou fazer alguma coisa nessa cidade e eu quero que você assista o que eu vou fazer aqui nessa cidade." Uau. Aí eu voltei para casa, entendi, eu não tinha planos de vir para o Maranhão. Eu gosto do frio, eu queria ir para o sul, eu não queria mais ficar no Rio, mas eu não queria um lugar tão quente. Mas aquela voz era uma voz que não me obrigava a nada, mas era uma voz que me convencia de um destino que eu precisava seguir. Voltei para casa, compartilhei com minha mulher, com meus filhos, compartilhei com os pastores que eu pastoreava na época, compartilhei com o meu pastor, que já estava morando em Jerusalém, Dr. Barry, que de vez em quando tem estado aqui, esse ano já esteve conosco, né? Eu compartilhei com eles e pedi que eles considerassem isso, né? E eles aprovaram a minha vinda, fizeram um certo investimento, e no dia 2 de agosto de 2005, meia-noite exatamente, eu estava cruzando o Estreito dos Mosquitos e entrando na cidade. A princípio, eu não tinha nenhuma relação, senão com um rapaz que já até faleceu, chamado Marconi, que ele disse: "Vindo você para o Maranhão, eu quero ser seu primeiro discípulo." João lembra dele, acho que você se lembra também, eles estiveram aqui até há pouco tempo, quando ele faleceu, nessa época do Covid, ele faleceu, né? Então eu vim com esse único discípulo, que eu não o ganhei para Cristo. Ele era discípulo de um querido amigo e ele então estava se deslocando para estar comigo nessa época. E aí nós começamos a andar pelas praças, evangelizando ali naquela Praça do Quatraque, né? Que alguns que estão conosco hoje até se lembram desse período, mas quando eu comecei então a divulgar minhas ideias, a divulgar aquilo que eu acreditava pela rádio, que não era 92.3, mas era a Rádio Manancial, que a diretoria é praticamente a mesma, né? Então, há quase 18 anos atrás, nós estamos na rádio, depois surgiu a oportunidade da gente estar na TV, estivemos em 2 TVs aqui no estado, né? Começamos a espalhar também os programas de TV para outras cidades, outros estados da federação. Às vezes era engraçado, eu entrava num voo daqui para o Recife, por exemplo, e tinha sempre alguém de Recife que me reconhecia, de Mossoró que me conhecia, porque tinha me visto na TV. Então, foi um período assim, muito interessante, onde eu estava exposto o tempo inteiro, né? E continuo exposto o tempo inteiro, né?
mas pessoas me conhecendo aí pelo Nordeste todo. Então, a igreja começou aqui, assim, foi um eletricista bêbado lá em casa para consertar um curto-circuito que tinha dado na parte elétrica. E eu disse para ele, não, cara, tu vai para casa, tu tá bêbado. Não, não estou bêbado, mas estava bêbado. O relógio se movia no sentido anti-horário, para tu ter uma ideia. Eu disse, não, você vai para casa amanhã, você volta sóbrio. E no dia seguinte ele voltou. Eu não deixei ele continuar o trabalho, ele voltou. Voltou com uma garrafa de suco de caju e um galo já depenado, morto, né? Aí alguém me disse que estava chamando no portão. Quando eu fui atender, esse cara com um galo pendurado pelo pescoço e um suco de caju, uma garrafa de 2 litros. Eu disse, rapaz, mas tu bêbado de novo, a essa hora? Ele, não estou bêbado, não. Eu escutei tudinho direitinho que o senhor falou e estou aqui para confessar Jesus na minha vida. Ah, que maravilha. Eu acabei, dias depois, batizando ele na piscina da casa onde eu morava, né? Bênção. E a igreja começou assim, com um bêbado se convertendo ao evangelho. Um galo e um suco de caju. Eu achei que ele estava bêbado, trazendo uma loucura qualquer, né? Ele disse, não, eu matei, pela primeira vez ouvi a palavra capão, né? Que era um gado capado. Quer dizer, já era uma oferta. Já era uma oferta. Primeira oferta. Sim, aí nós comemos aquele... E os garotos que a gente ia evangelizando, né? Minha casa virou um centro de comunhão, mas aquilo também já começou a complicar, né? Muita tensão dentro de casa. Aí nós fomos e alugamos um espaçozinho ali na Coab. Foi ali, então, que tudo começou. Né? Uhum. Já tinha o nome a Igreja da Colheita ali na Coab? Já, porque a Igreja da Colheita... Quando eu me desvinculei do Ministério Apacentar, nós colocamos um nome chamado Igreja da Colheita. O que quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que nós estamos na reta final, na época em que os campos estão brancos e prontos para a colheita. É o momento em que as pessoas estão sedentas espiritualmente pelo Evangelho, pelo seu relacionamento com Deus, e nós acreditamos que esse é o momento, né? Amém. Bom, eu me desviei muito da resposta que você... Não, é exatamente isso que eu estava querendo ouvir. Se o tempo nos oportunizasse, eu gostaria de contar sobre o nosso encontro, né? Algumas vezes eu tenho dito que eu teria questionado muito com Deus se ele me obrigasse ou me convidasse para vir do Rio de Janeiro para cá, dirigindo um Jeep Toyota sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, com toda a minha família dentro e tudo que eu possuía. Eu não sei se faria isso, eu precisava ter muita consciência de que, na verdade, isso era chamada divina, né? Então, há momentos que a gente tem dificuldades e fica pensando assim, será que eu estou dentro da chamada? A gente já esteve lá no alto da história, já estamos caminhando, mas eu entendo que, na verdade, precisava ser uma chamada, porque não era um desespero. Eu lembro que era uma manhã e eu estava com alguns amigos, não sei se era meu aniversário, estava convidando alguns amigos. Não, eu te mando um amigo meu, secretário, buscar na mesma pousada um pastor. E lá ele diz, eu encontrei uma família aqui que se diz cristã, e eu convidei para almoçar na tua casa. Eles disseram que não, porque não te conhece. Passou o telefone aí para o chefe, por favor. E aí, não sei quantos dias vocês estavam já de chegada aqui, não sei se tinham 8 dias. Não lembro, João, exatamente não lembro. E ele passou o telefone e disse, vem almoçar comigo. Eu não lhe conheço, não tem problema, eu tenho comida. Nós somos 5 pessoas, não se preocupe, há comida para isso, há alimento para isso. Quando chega na minha casa, aquele homem inteiramente despadronizado dos padrões em que eu era acostumado a ver pastores, etc. Mas aquilo não me constrangiu muito, pelo contrário, eu entendi que começava as minhas mudanças de mentalidade sobre o visual, sobre com o bispo era cabeludo, né? Tinha uma barba comprida, a barba dele estava fazendo trança, entendeu? E era muito, o estereótipo dele era muito diferente daquilo que eu havia convencionado na minha vida. Uhum. Só que o que eu achei lindo, na verdade, lindo para mim, foi que eu recebi
sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma atitude diferente. Pelo contrário, eu dei um abraço nele como se já conhecesse há tanto tempo. A minha família o recebeu com tanta alegria, com tanto prazer. A gente sentou, almoçou, e ali nós começamos a nos reunir, né? A partir daquele dia, nós começamos a nos reunir, Aí ele começa a ministrar com a gente e a coisa funciona. E a igreja e a gente está aqui. Pastor Samuel estava sempre presente isso, lá. Isso, Samuel do Prado, né? Uhum. E logo depois ele precisou se afastar e eu fiquei ali. Assumiu as nossas reuniões familiares de sempre. Sim. Enfim, essa nossa caminhada é de 18 anos, do qual eu não tenho de que me arrepender, muito pelo contrário, né? Que bom, cara, que a gente pode criar uma história, um lastro grande, né? Eu não sei por quanto tempo, talvez para a vida toda, eu não sei por quanto tempo mais, mas estamos aqui, sem, como disse Deus a Abraão, né? Sem direito de volta. Vai sem direito de volta. Então, me sinto bem familiarizado, meus netos nasceram por aqui, nem todos, mas a maioria deles, né? Dos 7, 5 pelo menos nasceram por aqui. E nós estamos felizes, estamos caminhando, né? Como eu disse, enfrentando tudo que vem pela frente, né? Isso. Nem sempre tem sido momentos tão doces e agradáveis, mas todos eles a gente tem procurado não fugir, enfrentar, resolver quando a gente pode. Quando já está resolvido, então resolvido está e a gente vai seguindo em frente, né? E somos essas águias, né? Sim, sim. Sempre nos renovando, nos avivando, subindo na montanha mais alta e tirando tudo aquilo que for preciso desconstruir para um novo voo. Sim. Estamos prontos para mais 18 anos, se assim Deus permitir, né? Estamos aguardando vocês às 18 horas, aliás, ainda pela manhã. E às 18 horas estamos aguardando vocês para cultuarmos a Deus com a celebração dos nossos 18 anos na cidade. Será um tempo precioso. Obrigado aí pelo respeito, obrigado pela consideração e por todos esses anos que nós estamos aqui pela rádio, comunicando o Evangelho através dela, né? Obrigado à Rádio 92.3 também, pelo privilégio que nós temos de trabalhar junto a essa equipe fantástica. E minha gratidão a todos vocês. Forte abraço, gente. Até mais. Shalom.